Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais um estudo semanal para a semana do dia 4 de março. E antes eu começo a falar minha visão para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Antes que eu comece a falar do estudo semanal em si, eu vou falar aqui da revisão de sexta-feira porque eu não fiz, bem rapidinho, só focando no gráfico mesmo, nada de macroeconomia para não misturar, e depois eu já começo a falar sobre o estudo semanal. Falando aqui então do setup das linhas, a gente teve aqui nesse nível de preço, esse aqui também, sexta-feira só tocou na linha inferior. Acho que o Titi e o Thiago chegou até a fazer a operação de compra aqui, mas na linha superior, infelizmente, não tocou. Meu gráfico tá bem claro aqui, porque não tô com a regra de coloração. Mas faltou aqui uns 5 pontinhos, infelizmente, porque seria um dia maravilhoso de cravar a máxima e mínima perfeito aqui. Mas não chegou. Então, só na linha inferior mesmo. Nessa linha inferior eu teria dado para fazer parcial. Teria dado, só uma parcial aqui mesmo. Não andou tanto depois na parte da tarde, não. A regra de coloração não vou poder falar porque eu estou sem o arquivo aqui, então já vou direto para o gráfico, fica mais fácil. O que a gente teve aqui no dólar na sexta-feira, aqui no contrato WDOJ. Foi o dia da rolagem oficial mesmo, né? Então já não tínhamos o contrato anterior. Nós tivemos aqui um gapzinho de baixa, eu não estava aqui no pregão no dia, só fui abrir depois. Então, no geral, foi um dia bem chatinho, não vi muito o que fazer. Abriu com gap de baixa, tenho que considerar essa retração desse movimento aqui todo de alta. Então, a gente estava em região de 61. O primeiro candle foi de rejeição. Pensar aqui em reversão nesse fundo demorou muito para reagir. E gatilho, se fosse pelo 2, nós não tivemos bons gatilhos. E quando teve, olha o tamanho do gatilho. Pequeno demais aqui, sem volume. Mas o preço acabou reagindo pro back aqui na média 9. Setup da VWAP eu vejo, olha, se não tivesse nos primeiros candles do dia dado a impressão que a VWAP estava irrelevante, poderia o 8 ser gatilho, mas nos primeiros candles cortou a VWAP, então não vejo o que ser feito aqui. Estava dentro do primeiro candle, então o primeiro candle foi um long leg doji também. Então nada a ser feito aqui enquanto não rompe, movimentos falsos, gatilhos falsos de venda, não vendo nesse candle aqui. O preço simplesmente reage 10 horas com a abertura das ações, quebra a média 20, então quebrou todo o cenário de uma possível tendência de baixa ancorado pela média 20. O movimento voltou de forma reta, foi buscar fechamento de gap, média 200, isso aqui estava travando? Não, na 200 estava flat, irrelevante, todas as médias, as demais aqui também estavam. E aí teve um baita candle aqui de rejeição, forte vendedor. E aí voltou, só que voltou anulando todas as médias de novo. Então nós não tínhamos nada a não ser o básico do price action, que é olhar aqui fundo, fundo, topo, topo, fundo. O que tinha isso aqui então afinal? Tá querendo fazer um retorno em A? Não sei, desde que rompa esse fundo aqui pode ser. Mas por enquanto eu não vejo tendência no dia, não tem. E aí simplesmente o movimento renova a mínima, rompimento falso, nada a ser feito pro back. 32 gatilho, não tenho tendência da 9,20. Movimento bem perigoso e falso aqui. Nós não temos ainda a coragem das médias, isso aqui é um falso gatilho. Volta
Fez um baita candle aqui, um engolfo, inclusive. O movimento foi buscar o topo, não renovou máxima. Vou até tirar essa retração. Não tenho médias aqui, nenhuma. E o movimento simplesmente volta, com uma força vendedora muito forte, rompendo mínima, dando sequência, fazendo pullback e renovando mais de novo. E aí é gatilho, longe das médias. O movimento cai, começando a ter uma trava aqui nesse fundo, vários candles de rejeição. Chegou bem próximo de 0,5% aqui de baixa, chegando em região de 161. Faz um pullback na média 9, gatilho. Vamos ver se pode ser gatilho aqui, este candle. Aqui, esse 50, deixa eu puxar direito o gráfico. 50, infelizmente, longe da média de 20. Ah, mas tá bonitinho, fazendo pullback, não sei o que. Mas realmente longe da média de 20. O movimento fica travado, a 20 chega, 55 gatilho. O foda é que as médias estavam bem ruins, porque aqui começou já a ter gap entre candles. Aí as médias reagem de uma forma muito estranha. Tanto é que não é comum a gente ver isso no índice. Esses movimentos aqui, ó. Esse movimento que tava querendo cair assim, aí de repente quebra para baixo. Muito forte. Então, não sei. Poderia ser um pullback de lado. É região de 161 do primeiro candle que tá travando. É esse suporte aqui. Poderia ser gatilho se alguém pensou talvez em venda, mas era a região da compra da linha, né? Então, divergência feia nessa região e é parte da tarde. Sinceramente, dólar, parte da tarde, sem notícia, sexta-feira, melhor fechar o gráfico. E aí o movimento faz mais um pullback na média de 20, se aproximando bastante aqui. E 58 gatilho, não sei se teria acionado. Movimento quebra, gap entre candles, volume fraco, começa a ter muito doji. Se começa a ter doji muito próximo, pode ter sinal aqui de falta de volume. E aí começou o gap piorar mais ainda entre os candles. Média 50 chega, tenta reagir, mas não consegue jogar para baixo de novo. Começou a fazer um fundo meio arredondado aqui embaixo. Então nós tínhamos um fundo arredondado. Rompeu o fundo arredondado, porém subindo em forma de canal, respeitando a força vendedora que teve nesse movimento aqui. Então, a força vendedora foi a última tendência que a gente teve no dia, depois esse movimento todo, para só corrigir um pouquinho que estava dentro de uma região bem pequena da força vendedora. Então, a força vendedora foi isso aqui tudo, essa sequência, e essa correção toda aqui, só para anular isso aqui da força vendedora, só isso. Então, a parte da tarde toda, horas e horas aqui. Então, se a gente for ver por tempo, quase 5 horas para fazer um movimento horrível, só para anular isso aqui. Então, no geral, o volume cai demais na sexta-feira à tarde, ainda mais dólar ultimamente, né? Então, no geral, não vejo nada, a não ser aquela operaçãozinha que eu acho de compra interessante nesse fundo que deu do setup da linha. Fora isso, não vi mais nada tão seguro assim aqui no gráfico de candles. Já em relação ao índice que a gente teve, o primeiro candle foi horroroso. Foi um grande long leg doji. Aqui, enorme entre máxima e mínima, baita candle de rejeição, médias menores sem tendência. Comentei na revisão de quinta que a mais importante seria a 200, né, para ditar a direção aqui, que ela estava corando um movimento de baixa. Então, em tendência de baixa é importante que ela não seja rompida, e para tendência de alta é importante que ela seja rompida. Movimento do primeiro candle aqui, então, é ideal que a gente espere sair da máxima ou da mínima. O segundo candle já sai da máxima, porém não deu muito segmento aqui. Pensar em reversão, por exemplo, no candle 4, não preencheu todos os critérios, tá? Então nem foi acionado também, evitaria stop. Preço tenta tocar na média 200 aritmética, não vai várias vezes aqui rejeitando, travando nesse topo. A gente consegue ver pelo 2 minutos que não conseguia renovar a máxima de forma eficaz aqui, ficou meio que uma quase mini deriva pelo 2. E aí o movimento dá esse candle 21, para mim é gatilho, olha, 21 pelo 2 é o toque da 9 do 5. Então prefiro esperar, não sei o que vai acontecer. Pode ser uma trap zone começando e aí a 20 chega, funila e joga o preço para cima, então não vejo nada aqui de gatilho. O movimento simplesmente quebra a média de 9, quebra a 20 de uma forma reta, e vai buscar a mínima do primeiro candle do dia, lembrando que é um long leg doji. E também a gente tem que considerar agora essa retração desse movimento aqui.
E aí travou em 61 junto com o fundo do dia, chegou de forma esticada. Talvez muitas pessoas pensaram o pensamento de querer pegar velocidade, né? Vender nessa barra aqui no meio da barra. Só que a barra não deu prosseguimento ao movimento de baixa do dia. Teve mais uma correção forte. E essa correção forte aqui foi até 61, mais ou menos, da retração do movimento da pernada de baixa do dia. Até esse momento aqui, alguma coisa, algum cenário bonito? Se for ver nas médias aqui, as menores, Deus me livre. Nada aqui, sem tendência. O máximo que eu posso considerar é a reação da 200. Isso aqui é a reação da 200, travou de novo, ela está em reação ainda. E tendência sem considerar médias, eu nem vou tirar as médias, mas eu consigo imaginar esse gráfico sem médias. Eu tenho um movimento travado, um falso rompimento aqui no dia anterior, abre, faz um movimento de alta e faz esse movimento aqui. No geral, nada, não vejo nada, não tem tendência aqui desde esse movimento do fim da tarde da quinta-feira aqui, travado. As médias conseguem me mostrar isso. E aí o movimento fica entre médias, VWAP, faz aqui mais um topozinho, reage com uma força vendedora formando uma barra ignorada e vai romper a mínima do dia. Rompe a mínima do dia formando aqui, aí começa a indicar uma possível tendência de baixa. Formou um topo duplo de continuidade. Rompeu o mínimo. Tem esse fundo aqui para romper. Ótimo, agora é a 9,20 DC e a gente começa a criar uma nova tendência de baixa de um movimento que já vem caindo. Então, para vender agora vai ficar lindo, desde que as médias alinhem e fique bonito para cair. Rompe mínima do dia, rompe mínima do dia anterior, não preenche critério para reversão e simplesmente o preço faz o quê? Ignora completamente uma possível tendência de baixa. Volta de forma esticada, forte, uma baita barra aqui. Voltou tudo, rompeu essa máxima, rompeu essa região aqui então que tinha de liquidez, pegou a força vendedora e foi buscar o topo do dia reto. Muitos podem ter comprado aqui pensando, agora vai romper. Só que tá esticado. Quantas barras aqui consecutivas de alta? Isso aqui não é normal. E aí travou exatamente no topo do dia. Ah, já era. Já era. Tentativa de rompimento da média de 200. Agora, então, se for para cima, que seja com as médias de 9, 20, passando a 200 e dando ancoragem para movimento de alta. O que a média faz? A 9 quebra. A 20 também. Quebrou. Já era. Rompimento falso. Topo, fundo aqui, mercado confirmando uma grande lateralidade. E aí o movimento corrige forte, bate até em 61 ou 50% dessa pernada de alta. Travada aqui, formando uma mini lateralidade, até que no fim do dia dá um movimentozinho forte aqui. No geral, gráfico branco então, a gente começou com uma sequência vendedora que tinha tudo para dar continuidade com uma outra sequência, rompendo mínima, continuando o movimento, não foi. Anulou o movimento. Essa força compradora anulou as duas vendedoras do dia. E aí depois uma travadinha aqui na região de retração, mas consagrando o mercado travado. Travado aqui em região de 0,5% de alta, 0,5% de baixa, num range de 1.000 pontos. Então, mercadinho travadinho, nada a ser feito nessa região aqui, primeiro dia do mês. Até normal que isso viesse a acontecer, e não apenas por isso também, normal por causa do canal de Keltner. Na quinta-feira a gente teve o preço aqui chegando de forma esticada em Keltner. Um movimento bem comum do Keltner é deixar o preço ficar de lado, caso for continuar a cair, né? Precisa ficar de lado, porque Keltner agora está longe. E aí agora tem espaço para criar uma nova pernada de impulsão. Então é bem comum que deixe o preço assim de lado. Vamos ver outro exemplo aqui, relembrando. Ou que faça uma correção bem forte, né? Como aqui, por exemplo, fez. Aqui foi um movimento forte. Aqui foi um caso que quase chegou em Keltner, ficou de lado, tendência. Um outro exemplo aqui, Keltner, ficou de lado, reverteu. Keltner, ficou travado, até que teve tendência depois. Então, o dia seguinte após cravar Keltner, tende a ficar travado. É normal esse movimento. Não é assim, nossa, que absurdo, igual aqui, por exemplo, Keltner, dia seguinte, travado. Outro, bem fácil de procurar aqui, Keltner, até que foi um dia de correção mais íngreme. Quero mais um.
Aqui, um ótimo exemplo, esse dia extremamente esticado aqui no final do dia 13 de dezembro, né? E aí veio dia 14 e ficou completamente travado, não só dia 14, mas dia 15, dia 18, direto aqui, quase chegando no Natal. Mas voltando aqui, então, não vi nada interessante a ser feito aqui no índice também. Extremamente feio em relação às médias. Quando a gente vê o gráfico pronto depois, a gente vê como que realmente estava feio, né? Desde o início do dia aqui, movimentos horríveis. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostra minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Agora, já pulando para o estudo semanal, não vou adentrar a macroeconomia de sexta não, porque não teve tanta coisa assim relevante. E que a gente teve aqui no mês, né, de fevereiro, que finalmente acabou. Fevereiro? É, fevereiro. Eu tô até achando que março já acabou, já não, tá começando. Fevereiro acabou aí com o mês aqui no dólar, um candlezinho meio doji. Não, já era de se esperar que fosse formar um candle bem assim, irrelevante, porque nos últimos já estavam, né? Sem grandes volumes, sem grandes variações. Mas o que a gente pode considerar aqui, olhando no geral, ainda está no canal, um canal de baixa que eu não sei se vai ser uma grande bandeira de alta no futuro, porque o dólar ele tem outros cálculos por trás, então é bem complexo essa parte aqui. Eu não tô com aqueles splits e tudo mais ligado, ativado. Então, canalzinho de baixa mensal. E a gente vê que nos últimos, na verdade, desde aqui de meados de 2022, a gente não está tendo grandes movimentos de barras muito voláteis. Antes de 2022, olha o tamanho das barras aqui. Movimento muito forte, muito forte. Então, era muito fácil de questão de 2, 3 meses, bater a extremidade inferior, bater a extremidade superior. Depois de 2022, olha a demora que ficou na região da extremidade superior. Aí foi tentar buscar a extremidade inferior, nem tocou. E aí esse tempo todo aqui se passou um ano certinho. E aí a gente daqui a pouco vai chegar em julho, vai completar mais um ano sem agora testar nem extremidade superior nem inferior. Então, desde 2022, péssimo o movimento aqui. Médias, o que eu posso falar? A 20 olhando pelo gráfico aqui sem questão de juros, enfim, outros cálculos que tem por trás do dólar, ela está ancorando esse movimento de baixa. Ela está ancorando esse movimento de baixa, mas o dólar não quer cair de jeito nenhum, porque o dólar envolve cenário econômico do Brasil também. Então, depende muito da inflação, depende de muitos fatores. O Brasil pode estar lindo, mas depende. Por exemplo, para o dólar chegar a patamar aqui de R$ 2 antes, nossa, tem que acontecer um milagre de novo, porque a gente tem que lembrar que naquela época de R$ 2, o salário mínimo era outra coisa. Era um outro valor nominal, era um outro valor realmente de poder de compra naquela época. Agora, o salário mínimo em relação ao valor nominal já está patamar de 1.400, 1.400 e pouco. Então, se for olhar aqui, naquela época não chegava nem 1.000. Então, não, é bem difícil de uma coisa dessa voltar, né? Tem que acontecer um milagre, né? Devolver para os índios e o Brasil começar o reset, né, do jogo de novo, desde o início, porque é difícil. E tem gente que não percebe isso, acha que o dólar pode voltar sim a R$ 2. Não, a gente tem que olhar vários fatores aí, poder de compra, valor nominal do salário mínimo, inflação, etc. Enfim. Voltando aqui, olhando um gráfico mais aproximado. O movimento, apesar de estar então fraco, a gente pode ver alguma coisa? Se for olhar por barras, pelo menos, o movimento caiu lento. Corrigiu forte. Por que corrigiu forte? Sendo que nem rompeu essa máxima aqui. Eu tô olhando por barras, porque para cair foi uma demora. Para subir foram necessários aqui quase 3 meses. 1, 2, 3 barras aqui. E aí, para corrigir de novo, então a gente está fazendo essa pernadinha aqui. Beleza, 3 meses. 3 meses de queda. E aí, depois desse movimento de correçãozinha, 3 meses também por enquanto, terceiro atual. Mas o que eu vejo que ainda está dentro da pernada de baixa
e que, por enquanto, todo o cenário favorece para isso aqui. Ah, o que pode acontecer se for um movimento de alta? Só vou achar que é um movimento de alta se romper essa máxima. Se romper essa máxima aqui, teoria de Down pura. A gente quebra o último topo, então aí a gente quebra uma possibilidade de tendência de baixa aqui. Ah, pode ser um fundo duplo aqui? Ah, pode. Pode ser um fundo duplo aqui, tudo bem. Porque é região de suporte. Mas, se esse suporte estivesse forte, já era para ter reagido forte essa defesa. Já era para ter reagido e não está reagindo. Então, eu não estou vendo esse suporte tão forte aqui. Acho, inclusive, que vai ser testado ainda. Só não sei quanto. Então, por enquanto, tá respeitando ainda o canalzinho de baixa. O movimento aqui do mensal, fevereiro fechou bem tranquilo, rompeu a máxima de janeiro, não rompeu a mínima de janeiro, mas tudo bem, tudo ok aqui, sem grandes alarmes. Já em relação ao semanal que a gente tem aqui, o semanal, deixa eu tirar essa retração para ficar mais fácil de ver. A gente tem outra figura, que é um canal de baixa dentro daquele grande canal de baixa. Que ele indica realmente quando começou essa chatice. A última vez que a gente teve uma grande tendência foi aqui, ó, meados de 2022. E depois, ai, só Jesus na causa. Aqui esse movimento bem lento, bem chato, barras aqui uma anulando a outra. Eu lembro que nesse período aqui, ó, foi o pior de todos. Esse aqui foi pior porque ficou travado, lateral, e aí rompeu mínima, beleza. Pelo menos aqui tá ficando mais fácil, quer dizer, menos difícil de analisar. E a gente tem a região da LT testando, tá? Então, coisas importantes do semanal aqui para ressaltar: LT superior. E outra coisa, ainda pode ser um ombro, cabeça, ombro para buscar essa outra LT com esse fundo desse suporte. Então, está ainda indicando a possibilidade de formar isso ainda. E se for olhar para barras de força vendedora, nós temos aqui uma sequência. E todo esse movimento corretivo desde novembro do ano passado é um movimento que não está indicando nenhuma força compradora muito forte, está respeitando retração desse movimento, está fraca a correção, não está querendo cair, mas não está querendo subir, mas tudo bem, porque o movimento primário é de baixa. Então, por enquanto, pode ser muito sinal aqui de correção para baixo, hein? E aí, vai confirmar o oco, vai respeitar a LT, vai confirmar vários cenários aqui para buscar este fundo, esse suporte. É o mais interessante. Se chegar nesse suporte, eu vejo cenário de rompimento do suporte e continuação do movimento de baixa, aí tem que ver outras coisas, porque vai envolver muitas coisas importantes, macroeconomia, país, política, enfim, várias coisas aqui. Então, por enquanto, eu quero que pelo menos teste o fundo. Médias, não vejo a 20 aqui alguma coisa para olhar, mas em relação a 200, eu falo já tem um tempo que ela estava ancorando um movimento de alta. Na época eu já fazia estudo semanal aqui, eu já via, e fez esse fundo duplo muito forte na 200, a reação dela. O preço acumulou para romper ela, rompeu, fez pullback nela com a média de 20 cruzando. E aí eu falei que ia demorar para ela cruzar, não cruzar, mas começar a virar para baixo. E finalmente, né, quase um ano depois, já começou aí virar para baixo. Ótimo, porque então começa a ancorar agora uma possibilidade, uma tendência de baixa que não acontece, sei lá desde quando, né? Mas ao mesmo tempo ela pode ficar reta, tá? Então eu espero que ela ponte para baixo, não que fique reta, porque se ficar reta, o movimento pode voltar para cima dela. Aqui, em relação ao semanal, só isso para ressaltar, o IFR tá tudo ok, o dólar é muito difícil chegar nas extremidades, mas chegou aqui no fundo, respeitou, quando chega é muito bom, mas tem um tempo que já não toca, então tudo ok. O diário, completamente horrível, aí tem que tomar cuidado aqui, porque o diário tem mais coisas para ressaltar. O diário nós temos essa outra LT aqui, né? Essa daqui também. Então, é uma figura que nem sei qual que é, se existe aí na análise técnica. Eu acho que não. O que eu preciso também ressaltar é que no movimento nos últimos dias, semanas, está mais travadinho nessa região. Se essa LT for quebrada, aí a gente pode ver o movimento da correção, que é respeitando essa LT do semanal e aí buscar o fundo lá embaixo. No gráfico oficial, então, eu tenho a LT marcada aqui, eu tenho esse caixote de cima,
simbolizando que o preço está em lateralidade, nesse range. Enquanto não rompe isso aqui, sem muita definição. A LT vai ser a primeira coisa a ser testada, para a gente definir a direção aqui. Pode estar formando outra figura? Olha, sinceramente, não vejo. Enquanto não romper essa região aqui, para mim o cenário de baixa ainda está válido. E aqui também coincide com R$5, tá? Então demorou muito, muito tempo o preço romper a barreira de R$5. A gente consegue ver que todo esse movimento aqui foi acumulação para finalmente romper R$5. Fez troca de polaridade de R$5, passou para baixo, voltou com um falso rompimento. E nós estamos abaixo da barreira de R$5. Se um dia for romper para cima de novo, vai demorar também para acumular aqui e finalmente passar para cima. Mas por enquanto, R$5 é a barreira de resistência aqui pra gente. A região, não R$5 em si. Então, o gráfico oficial eu recomendo que tenha isso aqui marcado, importante. O range está bem curto, se for ver de pontos, 100 pontos é pouca coisa. E aí os 60 minutos ficam pior ainda, porque a gente consegue ver que está funilando. Então, eu tenho uma outra marcação aqui que mostra essas últimas mini resistências, né? Então, está funilando. O preço está funilando aqui com a LT, com essa marcação aqui. Então, o preço tende a trabalhar nessa região até tomar alguma direção. Ou vai romper a LT, ou vai romper essa máxima aqui. Recomendo, então, fortemente que tenha essas regiões marcadas. As médias estão sem tendência, então é price action puro. Resistência, suporte. Resistência, suporte, enquanto não houver rompimento. Outra coisa em relação ao VWAP mensal. A VWAP mensal aqui, então, de fevereiro, o preço ficou bem próximo, é bem difícil do dólar ultimamente ficar longe, tá? Então, dias que fica longe da VWAP é uma oportunidade de talvez se aproximar no dia seguinte. Ficou longe da VWAP, volta para VWAP. Ficou longe da VWAP, volta para VWAP. VWAP é essa linha verde aqui no meio. Aconteceu isso em janeiro, aconteceu em dezembro. Então, o dólar, por estar com range mais curto ainda, é uma boa visão de analisar de possíveis viés do dia. Eu vou começar a aplicar mais isso, tá? Na prática. Por exemplo, fechou esticado? Dia seguinte pode buscar VWAP, então é tendência de baixa. Tá na região da VWAP? Se está na região da VWAP, pode pegar tanto para cima quanto para baixo. Aqui, fechou esticado? Nos próximos dias vai buscar VWAP, então é tendência de alta. Fechou longe da VWAP? Próximos dias vai ser tendência de baixa. Então, usar mais isso é um conceito interessante. Fora isso, 5 minutos, nada a falar. No macro tá bem feio mesmo, então só as regiões marcadas aqui. Já em relação ao índice, que a gente tem aqui no gráfico mensal, fevereiro. Foi um mês aí que fechou com candle de rejeição. Deixa eu voltar aqui pro gráfico. Um candlezinho de rejeição que não rompeu mínima e nem máxima de janeiro. Então, um inside candle aqui. Mas o gráfico do índice bem mais fácil de analisar. É uma tendência de alta primária. A gente teve aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, com respiro, rompimento com ignição. Rompeu máxima histórica e está nessa região da máxima histórica. Por enquanto, tendência de alta. Se quebrar esse último fundo aqui, aí o cenário pode ficar pior. Então, por enquanto, tá tudo ok. Essa máxima aqui também é uma região de troca de polaridade. Se o preço vir aqui, buscar, inclusive eu acho que vai. É uma região tudo ok, uma troca de polaridade ótima, normal que corrija. No mensal, chegou a ficar muito esticado no mês de dezembro. A correção veio em janeiro, fevereiro ficou bem travado. E aí, atenção, tá? Fevereiro aí, máxima e mínima. Porque se pegar a mínima, a gente pode ver um movimento maior aqui de correção. Se pegar a máxima, vai ter pega stop de quem vendeu em janeiro. E aí, atenção para março, aí o que vai acontecer. Mas por enquanto, o IFR voltou ao patamar normal, sem estar esticado. Em relação ao mensal, poucas coisas para falar. Já o semanal, já tem mais coisas aqui. E que eu preciso ressaltar? Que a gente estava bem longe, né? Fechou dezembro extremamente longe da média de 20, média de 200, IFR sobrecomprado, mensal sobrecomprado. A correção veio forte, chegou bem próximo da média de 20. Tocou? Não. Mas a proximidade já era suficiente. E se for considerado esse movimento aqui de alta, primeiro nível de retração. Repique normal. Repicou, fez o repique de alta. Só que esse repique pode dar continuidade? Acho bem improvável. Tá querendo quebrar essa média de 20 aqui, ainda mais com esse candle que fechou na última semana. Então, depois no diário fica mais fácil de ver.
que no diário está formando aqui pra gente um ombro, cabeça, ombro, para romper essa média de 20. Porém, eu não estou falando que eu vejo movimento de correção até lá embaixo. Não. Eu vejo movimento de correção até certas regiões aqui, retração, por exemplo, até 61 de retração, que é o 38.2 que eu tenho aqui. Então, o que coincide com essa troca de polaridade é uma região aqui mais uns quase 10 mil pontos para baixo, uma região saudável de correção. Até porque nós temos fair value gaps que estão abertos, né? Nós tivemos aqui o preenchimento desse fair value gap, que preencheu. O próximo que nós temos é esse aqui, ó, que coincide com troca de polaridade, retração, blá blá blá. Região importante. Os outros aqui são menores, não vejo tanta relevância assim. Então, preencher essa região aqui é bem interessante. E vai coincidir com o movimento de busca por liquidez pelo diário, vou falar disso já já. Mas então, tudo ok aqui, tá com cara que vai quebrar essa média 20. Essa média 20 coincide com suporte, um suporte inclinado com oco, eu vou falar agora. O diário, que eu tenho que falar do diário aqui. O diário, a gente tem, fica mais fácil realmente ver agora o ombro, cabeça. E aí, muitas pessoas talvez acharam que ia ser um movimento de alta, né? Com o dia que teve, acho que na semana retrasada. Só que aqui não tinha muita confluência para subir, não tinha sentido essa alta aqui em retração de fibra dessa pernada, não tinha. Tinha que buscar primeiro a liquidez, e a liquidez que tem é onde? Aqui, ó, nesse fundo. Antes de subir, bora estopar a galera aqui, pegar liquidez. Então vai cair possivelmente o preço para fazer uma trava aqui, atrair mais vendedores, e aí na hora que tiver muito vendedor, aí o preço inverte. Aí volta, sei lá o que faz nessa pernada, mas vai romper essa máxima. E o mais importante, romper aqui para continuar o movimento de alta. Mas antes tem que atrair a galera do oco, que é mais interessante. O Ibov é muito melhor de se ver esse movimento. Então, ó, atenção. Essa barra aqui não tinha muito sentido o movimento continuar alta, porque tinha uma LT respeitando o Ibov. Tinha retração desse movimento de alta aqui, 61. Um movimento bem estranho. E aí quebrou esse último fundo. Tá com cara agora que vai buscar é o fundo lá embaixo, porque para subir foram aqui 6 dias de candles aqui. Para cair, 2 barras muito fortes. A gente consegue ver pelo movimento de barras que as barras de venda estão muito mais fortes. Barra de venda. Uma sequência vendedora, outra sequência vendedora. Aí uma correçãozinha, muito chucra. Aí vem a força vendedora, beleza, aí anula tudo. Aí a força compradora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Uma barra para anular 2 dias de alta. Aí teve bom movimento forte de alta, 2 barras para anular esse movimento aqui. Então eu vejo mais força vendedora em relação a esse movimento. Vendedores ainda estão mais fortes aqui ainda. Voltando para o gráfico aqui, o índice futuro, então... Essa LT aqui está meio estranha, porque teve rolagem de contrato no mês de fevereiro, mas o Ibov fica mais fácil a gente visualizar essa LT aqui. Então esse suporte é extremamente importante, onde que o preço tende a chegar. E aí já quebrou essa LTzinha do movimento de alta, quebrou esse fundo, então a gente pode ver mais uma sequência aí. E também teve um topo duplo aqui no diário, dá pra ver, mas 60 minutos vai ficar mais fácil de ver esse movimento aqui. Médias, não vejo nada. Em relação ao diário, eu prefiro olhar o semanal, que tá com cara que vai fazer o rompimento da 20. Aqui, em relação agora aos 60 minutos, fica mais claro esse topo duplo. O segundo topo foi maior. Então, nós temos aqui regiões de possíveis suportes. Nós temos aqui, o primeiro já foi rompido, que foi esta região, que está servindo até o momento como troca de polaridade. Próxima região é esta daqui, acho interessante. Próxima é essa e a de lá de baixo. Então, gráfico oficial aqui, eu tenho justamente essas regiões marcadas. Recomendo que vocês tenham marcado aqui também. A primeira foi rompida, o preço está aqui afunilando, tanto é que sexta-feira não saiu dessa região. E aí as próximas para serem rompidas é esta e essa lá de baixo, e por fim a última que vai continuar o movimento de baixa. Então, por enquanto, isso aqui é uma grande pernada de correção. Bem fácil de analisar, bem complexa, mas para talvez continuar o movimento de baixa e cumprir esse oco aqui, esse movimento onde que tem liquidez. E aí, se chegar nesse fundo,
o movimento pode voltar a subir. Então, tem que pegar, porque, por exemplo, se eu quero comprar, se eu quero jogar o mercado para cima, para que eu vou comprar topo? Para que eu vou comprar naquele dia que fechou esticado? Não, vou comprar topo não, vou comprar fundo. Então, joga o preço, compra aqui, e aí depois eu jogo o preço lá para cima e vou estopar quem acabou vendendo esse movimento. 60 minutos, então, essas regiões são regiões de interesse. Aqui no 5 a gente tem, então, a média de 200 por enquanto, afunilando o preço. Próxima à liquidez que nós temos aqui embaixo. E aí o movimento aqui pode... O que pode acontecer? Amanhã pode acontecer de ficar de lado. De novo, né? Ser um dia aí lateral, entre máxima e mínima. Mas pode ser uma reacumulação para romper essa região aqui, que ficaria mais bonito, né? Porque aí nós temos a 200 ainda corando o movimento. Agora, se for para cima, ai, que movimento chato que vai ser. Porque dessa pernada toda de alta, temos que considerar retração de fibra, pernas de fibra, retração de fibra vai ser possíveis regiões de resistência, vai ser mais chatinho. Então, eu espero mais movimentos de baixa, ficaria muito mais bonito quebrar essas estruturas aqui. Primeiro, então, quebrar essa estrutura e talvez depois, ao longo da semana, quebrar lá de baixo. Em relação aqui à semana que nós temos aqui, outra coisa, VWAP mensal. Falei da importância da VWAP mensal, né, na revisão acho que de quinta. Acabou fechando aí o mês de fevereiro, bem próximo da VWAP mensal, sendo que naquele dia de alta ficou lá em cima, longe, e os últimos dias antes de virar o mês, se aproxima da VWAP de novo. Mas sexta-feira foi o primeiro mês de março, então a VWAP mensal está se formando ainda, muito recente. Em relação ao movimento da semana, o que nós temos? É uma semana já agitada, né? Que a primeira semana oficial do mês é agora. Segunda-feira tende a ser mais tranquilo. A única semana mais tranquila, o único dia mais tranquilo da semana vai ser amanhã, segunda-feira. Terça-feira nós temos aqui zona do euro agitado. Temos IPP na abertura, que é a inflação ao produtor. Temos PMI composto aqui, algumas que saem junto com a abertura das ações, então vai influenciar tudo junto. Mas aqui, 11h45. 11h45 PMI setor de serviço. Extremamente importante, Estados Unidos, terça-feira. PMI aqui também, não manufatura, meio-dia, também é importante. Então, terça-feira é importante. Quarta-feira, antes da abertura do pregão, então o gap já vai precificar. Na abertura já vai ter movimentos importantes aqui, porque vai ter notícia. E aí depois tem a prévia do payroll 10h15 importante. Nossa, tem depoimento do POE meio-dia. Ofertas de emprego juntos. Ixi, terça e quarta, então. Depois nós temos aqui algumas na parte da tarde, mas não é de movimentar pra gente aqui. Mas tem aqui discurso também, FONC. Quinta, já amanhece com notícia importante na Ásia, China. E aí depois tem, antes do pregão, notícia importante aqui. Depois nós temos 10h30, importante, Estados Unidos, pedidos iniciais do seguro-desemprego. Mas é a mais tranquila por enquanto dos Estados Unidos essa semana. Depois, de novo, outro discurso. Não sei qual que vai ser o dia, então. Não sei se vai ser os dois ou se vai ser um deles e o investe tá errado. Então, quarta-feira também. Quarta-feira importante. Quarta? Deixa eu ver. Não, isso aqui é quinta, desculpa. Terça, quarta e quinta. Importante. Depois chega sexta-feira, famoso payroll. E aí nós vamos ter aqui payroll, 10h30, importantíssimo. E CAGED de 2 horas. Então, só amanhã que vai ser o dia mais tranquilo da semana. O resto da semana é tiro, porrada e bomba. Lembrando que eu acho que é a penúltima semana... Não. Nós temos mais 2 semanas aí de horário de inverno nos Estados Unidos antes de voltar ao horário normal, que é o horário que eu mais gosto, que é a abertura das ações aqui 10 horas e lá fora eu avista 10h30. Muito melhor. Acho que o volume fica muito mais interessante aqui. Desde quando muda esse horário eu não gosto de jeito nenhum. Na época que mudou eu falei, se preparem, porque é a época mais chata que tem. Não foi à toa, né? Que foram os últimos meses mais chatos aí. Em relação ao mercado lá fora, achei que ia ser um topo, não foi. S&P de novo rompeu máxima. Não para de romper, mas a Nvidia acabou influenciando de novo. O setor de tecnologia influenciou. Nasdaq aqui acabou puxando o movimento. Então, o S&P renovou máxima por causa do setor de tecnologia. De novo.
Dow Jones, o que fez aqui? A gente vê que o Dow Jones já foi mais lento, porque Dow Jones compõe as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, que nem todas são de setor de tecnologia. Já a Nasdaq é apenas setor de tecnologia. Então a gente vê que pela diferença aqui, Dow Jones não renovou máximo. Então, S&P renovou, puxado muito para o setor de tecnologia, forte. Forte, 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 mas não foi todos os ramos, né? Então, a gente vê o DXY aqui na sexta-feira, movimento ainda em torno da média 200, que está flat, travado, vários dojis, indecisão ainda. Não sei para que lado que pode tomar isso aqui, DXY. Nós tivemos o EWZ, um movimentozinho de alta por causa do gap, mas não foi um dia assim tão bonito não. Está fazendo o mesmo movimento que o IBOV, uma região lateral com cara de oco, um cara de oco aqui. O petróleo está acumulando para romper, parece que está querendo romper essa máxima aqui. Se romper, a gente pode ter movimento de alta na Petrobras, mas lembrando, a Petrobras está sentindo muito efeitos internos da empresa. Juros americanos está tudo ótimo. Espero que rompa essa mínima, porque se romper a gente pode ver dólar para baixo e índices para cima. Se for ver, né? Esse movimento aqui. Mas realmente vai depender muito do movimento aqui interno, porque os últimos dias nós tivemos aí a Petro sentindo bastante, só por causa das falas lá do presidente, durante uma entrevista, que foi essa queda absurda que teve aqui, mais de 6%. Se for olhar no macro, é normal que a Petro venha corrigir, já cansei de falar, tá esticado demais. O diário da Petro quebrou esse último fundo na pernada de baixa do dia aí, da semana passada, quebrou essa última pernada desse fundo. A próxima é essa daqui, tá? Então, correção normal aí da Petro, nossa, tá esticado demais. E em relação a mês, agora tem que tomar cuidado, porque mensal aqui é o primeiro mês, depois de quase 11, 9, sei lá, deixa eu ver aqui. 9 meses aí de alta, e aí veio o mês de fevereiro, fechou esse PFR. Ai, ai, ai. Esse PFR nessa região aqui vai atrair bastante vendedor. Bastante. A questão é, vai ser mais liquidez para voltar a subir? Olha isso. Ignorar essa alta aqui atrás, porque eu tô com um gráfico sem splits. Mas PFR, não acho que vai ter rompimento dessa mínima aqui para atrair vendedores. Então, mínima de fevereiro tá com cara que vai romper. Tem que pegar liquidez. Agora, se vai dar continuidade, vai romper até a mínima do ano, não sei. Mas que liquidez tem na mínima de fevereiro? Tem. Que tem gente querendo vender porque é PFR, tá esticado. Estrela cadente ao mesmo tempo, mesma coisa. Já em relação à Vale aqui, o que a gente tem, 60 minutos, um suporte. Mas deixa eu ver o diário. O diário é também uma região aqui travadinha, de força compradora, mas é uma região de suporte. Mas está travado, sem direção definida. E patamares aqui, querendo voltar a patamares antes da pandemia, tá? Então, tá querendo fazer um movimento para voltar antes da pandemia. Tá acumulando, tá querendo fazer um grande triângulo descendente ainda. Eu acho que esse suporte vai ser rompido, o cenário não tá muito legal. Já o IFNC, que é quase o IBOV idêntico aqui, nós temos um movimento mais difícil, mais estranho. Não tá tão parecido com o IBOV, se for olhar aqui o diário do ano, porque o IBOV tá formando um oco, né? E aqui o IFNC não tá formando. O IFNC tá formando uma bandeira para continuar o movimento de alta possivelmente. Tá fazendo o mesmo movimento parecido que o IBOV fez nessa época aqui, ó. No meio do ano passado até final do ano passado, quando depois explodiu para cima de novo. Então, o IFNC que tá puxando muito, tá fazendo esse movimento para continuar o movimento de alta, porque a gente vê que essas últimas barras aqui, o movimento não conseguiu anular. Todos esses dias aqui do ano não anulou esse movimento de alta. Em relação, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. Acho que era só isso para essa semana. Então amanhã vai ser o único dia mais tranquilo da semana. O resto é tiro, porrada e bomba. Eu gosto assim de semana mais agitada, com volatilidade. Espero que isso ajude o dólar a dar mais movimentos. Espero que sim. E era isso que eu tinha que ressaltar então para essa semana do dia 4 de março.